Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente que é a História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento de nossa aula. Temos então a aula de número 4, objeto de conhecimento, saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial. Detalhamento, a diversidade cultural dos africanos e ameríndios. Ficaram curiosos? Então acompanhem esta aula. Então vamos falar sobre a diversidade cultural dos africanos e ameríndios. E eu quero então de início lembrar para vocês que a África, ela é sim o berço da humanidade. Por quê, professora? Porque foi aqui, neste continente africano, que nós encontramos os fósseis mais antigos, tá certo? Já datados pelos historiadores, pelos arqueólogos, antropólogos e etc. Ou seja, é o mundo científico que, ao encontrar então vestígios que nós conhecemos como fósseis, tá certo? Foi então feita a datação e nós temos aí a África como, né, o local de partida então dos primeiros hominídeos. É a partir da África que a gente vai se expandir então para outras localidades. Então, olha só, exatamente por isso acompanhe comigo, nós temos então agora um mapa da África, tá certo? Então, aqui do meu lado vocês estão olhando exatamente essas partezinhas em branquinho, são o que, professora? São sítios arqueológicos, tá certo? A África toda, então, ainda hoje ela é recortada, tá certo? Por quê? Porque este mundo científico, as grandes universidades, elas ainda tentam encontrar aí o quê? O tal do tronco comum. Professor, o que é esse tronco comum? É de onde realmente os hominídeos, eles se originaram. Por que então que foi uma espécie? Como que isso aconteceu? Por isso a importância então do quê? Desses sítios arqueológicos, então, lá no continente africano. Lembrando novamente para vocês, por que, professora, África? Porque é de lá, então, que os primeiros hominídeos, eles realmente, não é mesmo? Eles começam ali a existir, a tatear, então, o território e, claro, eles vão num longo processo de evolução, tá certo? Dominando outras localidades. E como que eles vão fazer isso, professora? É claro que ao fazer, então, essa expansão para outras áreas, eles também vão dominando ao longo, então, aí do tempo técnicas, como, por exemplo, o domínio do fogo, é uma delas, então, que eu posso citar para vocês, tá certo? E olhem só, trago para vocês, então, agora, dois fósseis que foram encontrados e que são muito importantes, então, não é mesmo? Para esse conhecimento científico sobre esses primeiros fósseis, sobre esses primeiros hominídeos, então, que foram encontrados, tá certo? Então, olha que lindinho, meu Deus, duas grandes personalidades, então, que existiram, que foi exatamente o primeiro fóssil, que é Lucy, tá certo? Que foi encontrado lá, então, na África, tá certo? Mais ou menos ali na década de 1970, 74, e é um fóssil que ainda hoje ele é muito conhecido, por quê? Porque 40%, dos vestígios, dos fósseis de Lucy foram encontrados intactos. Então, ela é um desses fósseis que realmente, não é mesmo, foram encontrados quase todos, então aí, tá certo? Eu chamo de fósseis, tá? Então, que é teoricamente o esqueleto, aquilo que, tem dela, tá? Mas, para este mundo científico, a gente chama de fósseis, tá certo? Então, olha que palavra bonitinha, aprendam fósseis, tá? E de um outro lado, nós temos, então, Luzia, que é um dos fósseis mais antigos encontrados aonde, professora? Aqui no Brasil. Então, por isso a importância também de sítios arqueológicos no Brasil, para a gente ver, então, como é que se deu, então, essa expansão, essa vinda, então, desses primeiros hominídeos, então, dominando, claro, o Brasil, as Américas. Por isso, então, que certas partes, elas são realmente recortadas para quê? Para que a gente tenha, então, fósseis, busque,
então aí sítios arqueológicos para que a gente encontre então esses fósseis, tá certo? E aí a gente tenta então reconstituir aí como é que se deu então esses primeiros hominídeos para essa parte então das Américas e coloca aí na sua cabecinha, tá certo? Todos partiram então lá da África. Tá bom? E aí vão habitar, então, outras localidades, a gente vai falar sobre isso. Então, olha só, vamos falar, então, sobre a diversidade, então, desses fósseis, desses sítios arqueológicos e a importância, então, dessa África como berço da humanidade. Então, lembra aí, são vários sítios arqueológicos, tá certo? Exatamente, tentando encontrar esse tronco comum. Como é que o gênero Homo, ele evoluiu, então, ao longo da história. Então, olha só, acompanhe comigo. Né? Lembrando aí para vocês, então, novamente sobre essa importância, então, deste fóssil Lucy, tá? E de Luzia. Lucy lá na África, Luzia, então, aqui para o Brasil. E agora vamos ver, então, como é que se dá, né? Algumas explicações para a gente começar aí a ver as primeiras espécies de hominídeos, partindo, então, exatamente desse território, né, africano, tá certo? E aí evoluindo, então, ao longo, né, de vários anos, tá certo? Então, olha só, acompanha o videozinho. Então, vamos falar sobre essa origem das espécies. E vocês têm, então, agora aqui um Australopithecus. Olha só ele chegando. Então, o Australopithecus, ele não pertence ao gênero Homo. Ele andava sobre os dois pés, tinha o corpo coberto pelos pelos e o cérebro era muito pequeno. Então, lembra aí, o Australopithecus, ele não pertence ao gênero Homo, mas o Homo habilis, tá? É esse que está entrando aqui, então, passando com a gente. O Homo habilis, ele tinha o cérebro um pouco maior do que o do Australopithecus. Foi o primeiro a produzir, então, ferramentas a partir de pedras. Por isso que vocês veem, então, na mão dele, o quê? Um instrumentozinho, né? Mesmo que era, então, uma ferramenta que servia exatamente, né, para cortar os animais e, claro, também para fazer, então, aí, né, afugentar também, né, alguns animais. Então, percebam essa característica básica do Homo habilis, que era, então, fabricar pequenos instrumentos. E agora temos, então, quem? O Homo erectus. Ele produzia instrumentos mais aperfeiçoados, tinha o cérebro maior que o Homo habilis, e também era mais alto. Foi o primeiro a usar o fogo em benefício próprio, para se aquecer e cozinhar os alimentos. Acreditava-se que foi, então, o Homo erectus que iniciou a viagem da África, resultando, então, no povoamento do planeta. É o Homo erectus, então, que vai se espalhar para as várias regiões do planeta. E lembra aí, ele tem o domínio do fogo. E agora nós temos, então, aqui, olha, chegando, então, aí o Homo neanderthalensis. Ele surgiu numa região de frio na era glacial, embora fosse mais baixo, era muito parecido com os homens de hoje. Foi provavelmente, então, aí o primeiro a ter o hábito de enterrar os mortos, indicando, segundo alguns historiadores, uma preocupação com a vida após a morte. Ele era capaz de fabricar utensílios de pedra mais trabalhados e já possuía o controle do fogo. Então, se a gente observar, é exatamente isso que nós vemos também, não é mesmo? Ele tem o domínio do fogo e ele também foi conhecido como o homem das cavernas. E uma característica importante dele também era o quê? Enterrar, então, aí os seus mortos. E agora, olha só onde estou. Estou aqui, então, próximo aos rios, não é mesmo? E vocês observem, então, que vamos trabalhar agora sobre o gênero Homo sapiens sapiens, que é, então, a nossa espécie, tá certo? A maioria, então, dos cientistas acreditava que o Homo sapiens, ele é o resultado da evolução das espécies de Homo. Muitos acham que o Neandertal e o Sapiens, eles eram uma única espécie. Mas o importante disso é, então, a espécie que nós somos hoje, tá certo? Essa é a nossa denominação,
Homo sapiens sapiens. É exatamente por isso as primeiras, então, comunidades, as aldeias, elas começam a surgir exatamente, então, aqui próximos aos rios, e nós temos, então, não é mesmo, as casas, a agricultura também começa a ser feita. Então, a importância desse gênero Homo sapiens sapiens. Por quê? Porque nós temos o poder de sapientização, já temos o domínio do fogo, já estamos espalhados, então, em diversas partes do planeta, e é claro, é o homem que domina, então, o meio. Então, quando perguntarem para vocês qual a nossa espécie, nós somos, então, aí do gênero Homo sapiens sapiens. Perfeito. Então, agora vamos observar que, partindo, então, da África, nós temos o quê? A partir, então, deste desenvolvimento, principalmente ali através do domínio do fogo, nós vamos ver, então, esse hominídeo começando a se espalhar, então, por diversas partes do planeta, tá certo? Então, lembra lá o ponto de partida, ainda hoje, por que é a África? Porque lá foram encontrados fósseis mais antigos, tá certo? Então, a partir disso, a gente tem, então, o domínio do fogo, temos, então, melhores, inclusive, instrumentos para caça e para afugentar os animais, e este hominídeo, ao longo, então, do tempo, ele vai, então, se expandindo, seja para a Europa, seja, então, aí, né, para partes, então, diversas, então, do planeta, para a Ásia, tá certo? Para a América do Norte, e, claro, vamos ver, então, as teorias do povoamento para a gente, então, começar a observar quais são, então, aí, os elementos, né, os estudos, o que os estudos, então, nos dizem sobre exatamente essa ida, então, desses seres, não é mesmo, ao longo, então, aí, de diversas eras, atravessando, então, ali, né, o Estreito de Bering, que é, então, uma das teorias de povoamento, inclusive, para as Américas. Mas a gente sabe que houve o que? Levas migratórias. Então, esses hominídeos, né, eles foram ao longo, então, da história, começando aí a tatear o território em bandos, tá certo? Então, acompanhe comigo agora as teorias do povoamento das Américas. Nós temos, então, aí pesquisas, então, do século XX, tentam desvendar como a América foi habitada. Mostram que os primeiros povoadores da América chegaram ao continente a pé, pelo Estreito de Bering, ponto mais próximo entre a Ásia e a América, que quando se congela pode ser ainda atravessado, então, desta forma. Os indícios mais concretos atualmente existentes mostram que levas migratórias passaram, então, por esta rota entre 15.000 e 10.000 antes de Cristo. Então, né, nós temos aí esse início, então, né, dessas teorias, então, de povoamento, e a mais aceita, vamos dizer assim, né, é, então, essa do Estreito de Bering. Observem aí. Né? Então, nós temos essa estreita aí passagem que é ali da Sibéria para o Alasca, tá? Embora se admita que o caminho de Bering tenha sido a principal e mais antiga rota de chegada à América, muitos pesquisadores ao longo do tempo sugeriram outros focos de povoamento. Nas primeiras décadas do século XX, o etnólogo o Paul Rivet, fundador então do Museu do Homem em Paris, indicou diversas ondas de povoamento entre 6.000 e 3.000 a.C., provenientes então da Ásia, Austrália e dos arquipélagos do Pacífico, as ilhas Polinésia e Melanésias. Então nós temos, né, diversos aí, né, trabalhos que falam sobre, né, principalmente essa travessia através do Estreito de Bering, mas há também aquelas que começam a dizer que vieram em várias ondas migratórias, inclusive algumas em barcos primitivos também, tá certo? Então vamos ver um pouco sobre as divergências dessas teorias. Acompanhe comigo, nós temos diversas teorias, né? Há diversas teorias quanto à origem, então, do homem americano. Alguns estudiosos, como Peter Land, eles defenderam durante muito tempo a teoria de que o ser humano ele seria autóctone, ou seja,
que teria surgido e evoluído na própria América. Mas essa teoria, ela nunca foi provada cientificamente. Lembra que eu falei para vocês, os fósseis mais antigos não foram encontrados na América, e sim aonde? Lá na África, tá? Então, olha só, como e quando realmente, então, chegaram os primeiros habitantes? Então, houve o que? A falta de um consenso entre os estudiosos sobre o povoamento da América, né? Onde que tem, então, aí origem nas diferentes datações encontradas em sítios arqueológicos em todo, então, aí o território americano, tá? Essas diferentes datações encontradas em pontos tão distantes da América são motivos de controvérsia nas discussões sobre a origem do homem americano. Apesar de admitir que o caminho de Bering tenha sido a principal e mais antiga rota de chegada à América, muitos pesquisadores ao longo do tempo surgiram com outros focos de povoamento. Então, acompanhe comigo, olha só. Nós temos, então, aí, e hoje ainda, né, no entanto, a maioria dos pesquisadores admite a teoria alóctone. Professor, o que é isso? Esse alóctone diz, então, aí que os primeiros povoadores chegaram à América vindos de outros continentes, como a Ásia. Tá certo? Então, lembra lá, ele vai começar a se expandir. Aí, olha só, quando a gente fala, então, sobre essa parte, né, vinda, então, em ondas migratórias para cá, para a América, olha, observa, então, essa imagem. Nós temos aqui uma figura, né, de uma criança e de uma mulher Yanomami. Então, percebam a semelhança com povos aonde? Lá da Ásia, tá? Olha só, a hipótese, então, de que o homem americano ele é proveniente da Ásia, e a gente tem, então, a teoria asiática. Ela é reforçada pela grande semelhança entre os indígenas americanos e os mongóis. Então, por isso que ainda agora vocês viram, então, uma imagem de uma índia Yanomami, né? E agora, olha só, nós temos, então, aí uma mongol. Percebam, então, os olhinhos, os traços são bem parecidos, são bem característicos, tá certo? Por isso também é uma teoria, né, de que realmente eles vieram, então, da Ásia e aí vieram, então, para essa parte, né, das Américas. A chegada, então, aí dos primeiros seres humanos na América se deu provavelmente através de diferentes rotas migratórias. A teoria mais aceita do povoamento do continente afirma que levas de seres humanos passaram da Ásia para a América em várias ondas migratórias através, então, aí do Estreito de Bering. Essas migrações ocorreram durante a glaciação, quando houve aí o acúmulo de gelo sobre a superfície da Terra. E aí a gente aproveita então para fazer o quê? A passagem de um local para o outro, tá certo? Acompanhe aqui. Olha só. Nós temos então exatamente aí essa parte então do Estreito de Bering, tá? Que é, então, nesse período, devido ao baixo nível, então, aí dos mares e do congelamento, então, das águas, formou-se aí um caminho terrestre natural que possibilitou, então, o quê? Essa travessia tá aí, olha aí, aparecendo para vocês, então, o Estreito de Bering. Vieram, então, todos juntos? Lembra, vem em bandos. Aproveita que tem, então, aí essa glaciação, tá certo? E aí a gente passa em ondas migratórias. Tá? Então, olha só, as descobertas arqueológicas e as suas múltiplas histórias. Então, vamos ver? Nós temos aí, olha só, por muito tempo acreditou-se que o povoamento da América ele foi tardio. Essa hipótese também é conhecida como a teoria clássica do povoamento da América ou modelo Clovis. É fato que os estudiosos do povoamento das Américas afirmam que os primeiros habitantes do continente, eles eram o quê? Caçadores e coletores. Para a arqueologia, eles pertencem ao chamado Paleolítico Superior ou Idade da Pedra Lascada. Então, lembra lá, né?
a partir do domínio do fogo, esse hominídeo ele começa a se expandir. Então, a gente tem que ver, exatamente perceber que eles vão tateando o território e vão, não é mesmo, buscando alimentação e aí vão, né, indo para outras localidades. Mas vamos falar especificamente sobre os Clovis. Considerados em meados do século XX, a cultura indígena mais antiga da América usava uma técnica de entalhe de pedra bastante aprimorada para, então, aí caçar, tá? E a fauna gigante que existia na Idade do Gelo, com ferramentas que hoje conhecemos como a ponta, né, as pontas de Clovis. Então, olha só, eu trago imagens para vocês, é exatamente, né, aqui as imagens, então, dessas pontas, tá certo? Que eram, então, utilizadas para quê, professora? Para caçar os animais, para afugentar os animais. Lembra também, somos seres humanos, né, que caminham, tatiam, então, o território, e se eu não tenho, teoricamente, aí, né, como me defender, eu também posso ser uma presa fácil. O bando todo pode ser uma presa fácil. Então, exatamente por isso, usar então das tecnologias. E esses homens primitivos, eles vão se utilizar exatamente, não é mesmo, dessas pontas para poder então aí caçar, né, e se alimentar e ao mesmo tempo também afugentar então os animais, tá certo? Alguns pesquisadores identificam outras rotas migratórias, como a malaio-polinésia e a australiana, que afirmam então que o homem chegou à América através do Oceano Pacífico, fazendo escalas em suas ilhas, em barcos, como eu falei para vocês, né? Hoje a gente chama de barcos, né? Então eram barcos como se fossem primitivos, tá certo? Essas sucessivas ondas migratórias, elas podem justificar a diversidade cultural e linguística na América. No entanto, nenhuma dessas hipóteses pode ser comprovada, como ocorreu então aí com a passagem de Bering, tá certo? Então, pode ser que tenham surgido através então dessas embarcações primitivas, vindo de ilhas em ilhas? Pode. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que temos de científico ali realmente comprovado a passagem, então, do Estreito de Bering? Por isso, a importância de a gente ver o quê? E estudar essas partes, então, dessas diversas teorias sobre o povoamento das Américas. E, claro, quando a gente fala sobre o povoamento das Américas, nós temos também aqui o quê? O Brasil, estando então aqui na América do Sul. Por isso a gente vai falar um pouco sobre essa arqueologia então brasileira. Acompanhe comigo, nós temos então a imagem da exatamente Niede Guidon, que era uma grande arqueóloga brasileira, né, que faleceu inclusive neste ano de 2025, tá? Então, um dos feitos mais importantes da arqueologia brasileira foi a descoberta então do fóssil da Luzia, tá? O achado, que tem em torno de 11.500 anos, foi estudado pela comunidade científica desde os anos de 1990, com mais afinco, não é mesmo? Para ver datações, para ver, então, provável como que realmente ali ela foi parar naquela localidade de Minas Gerais onde ela foi encontrada. Então, o fóssil Luzia ele foi encontrado em 1974 por Annette Lamy, uma arqueóloga francesa, na Lagoa Santa, em Minas Gerais. Mais tarde, em 1995, foi recuperado pelo antropólogo brasileiro, o Walter Neves, e recebeu, então, aí o nome de Luzia em homenagem a Lucy, que é, então, aí o famoso fóssil, né, um australopiteco de 3,2 milhões de anos. Lembra lá da Lucy? Aquele, então, mais, né, ali o fóssil ali com 40% do corpo, né, dos fósseis encontrados, tá certo? Então, é um dos mais antigos ali encontrados, então, na África. Por isso, a importância de Lucy ser lembrada ainda hoje, principalmente também nos livros didáticos, tá certo? Então, por quê? Porque conseguiram ali, né, encontrar uma boa parcela, então, do corpo dela, diferente, né, dos outros, então, dos outros fósseis também que foram encontrados, tá certo? Que geralmente a gente encontra o quê?
crânio. Por isso os australopitecos, eles têm então várias denominações, né, como australopitecos africanos, australopitecos boisei e assim sucessivamente. Mas eles foram encontrados principalmente mais a parte do crânio, mas Luzia não. Esse é o diferencial dela. Foi encontrado, então, 40% aí, né, dos seus fósseis, do seu corpo, tá certo? E aí eu trago para vocês, então, também falando, então, sobre essa parte da arqueologia, então, brasileira. Essa é aí uma imagem, então, do fóssil Luzia, tá certo? Que foi aí o nosso fóssil, ainda hoje é um dos mais antigos encontrados em terras brasileiras, tá? E aí, olha só, apesar então dos avanços nos estudos arqueológicos e das novas descobertas, ainda existem dúvidas sobre o exato caminho que os primeiros grupos humanos percorreram até chegar ao território que hoje chamamos de Brasil. Pesquisadores analisam fósseis, ferramentas e até vestígios de alimentos para tentar reconstruir essa história, mas nem sempre chegam a conclusões definitivas. Então, há décadas, a arqueóloga Aniede Guidon tentou provar que o homem chegou à América muito antes do que se imagina, né? ou de que se imaginava. Formada, então, na Universidade de Sorbonne, na França, essa paulista de Jaú se mudou em 1992 para a cidade de São Raimundo Nonato para estudar a vida dos primeiros habitantes do Brasil, né, no hoje famoso Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Tá? Então, a partir disso, e principalmente esse parque, ele é importante porque além dele ser, né, ter aí uma vasta extensão territorial, nós temos também nesta mesma localidade pinturas rupestres, né, que foram então aí dos primeiros hominídeos brasileiros, tá certo? Ou dos hominídeos que por aqui passaram. É claro que quando a gente encontra, então aí eu preciso dizer para vocês também, quando a gente encontra um fóssil, precisa ser então ali retirado, né? Precisa ser estudado, fazer as datações então, né, desse fóssil que é encontrado. Há então vários pesquisadores que se reúnem e aí cada um vai analisar então aquele fóssil, tá? Para ver então mais ou menos a datação, a que período histórico então pertence. Então por isso aí a importância dos sítios arqueológicos. E olha só, trago para vocês, então, olha que legal, estamos aqui em meio, então, à passarela, né, do sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, que fica, né, ali dentro também dessa parte, então, da Serra da Capivara, lá da arqueóloga Aniede Guidon, tá certo? E nós temos, então, né, esse sítio como uma ferramenta importante para estudar o que é a nossa arqueologia brasileira. Então, vamos falar um pouco sobre, né, mesmo este parque, que é então uma área que tem cerca de 600 sítios arqueológicos com paredões repletos de pinturas rupestres e outros vestígios como ferramenta, né, de pedra lascada. Esqueletos que na verdade são fósseis e urnas funerárias, tá? Nos últimos 2 anos, a datação de pinturas rupestres no parque, com cerca de 35 mil anos e de dentes humanos de 15 mil anos atrás, promete aí sacudir o estudo da chegada do homem à América. O fato é que a migração humana para a América não foi um único evento. Ao que tudo indica, diferentes grupos, vindo de regiões distintas, chegaram em épocas variadas, deixando marcas culturais e tecnológicas próprias. Alguns vieram provavelmente pela região do Estreito de Bering, outros talvez por rotas marítimas através do Pacífico. E há quem defenda ainda uma chegada então pelo Oceano Atlântico. Mesmo que ainda não possamos afirmar com certeza todos os detalhes desta jornada, sabemos que muito antes da chegada dos europeus, este continente já era lar de diversos povos, com línguas, costumes e formas de organização próprias. A história que começou milhares de anos antes continuou a se transformar
quando mundos diferentes se encontraram. Então, a importância da gente então perceber, não é mesmo? E estudar então essas teorias que indicam, né, como que esses primeiros hominídeos, então, chegaram aí às Américas, como é, então, que eles partem daquele ponto principal, que é ali o continente africano, tá certo? Então, com o domínio do fogo, com o domínio, então, né, mesmo de pequenas ferramentas, tá certo? Com o uso, então, de pele de animais, a gente vai começando, então, a se expandir, né, e a tatear, então, outros territórios. Por isso, a importância também do que? Dessas teorias, seja ela a teoria asiática, a malaia e polinésia, ou aquela que é a mais aceita ainda pelo mundo científico, que é, então, essa passagem pelo Estreito de Bering. O importante de tudo isso é que, a cada fóssil encontrado, esse mundo científico ele se reúne para fazer datação, tá certo? Para começar, então, a escrever sobre essa história. Mas um ponto interessante partiu-se, então, lá do continente africano e fomos, então, habitar outras localidades, tá certo? Então, meus queridos, eu atingi o meu objetivo, que era trabalhar exatamente, não é mesmo? Essa trajetória, então, dos primeiros hominídeos, e por aqui a professora se despede.